Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Pedro, vim aqui hoje trazer para vocês a nossa habilidade do módulo 2.1 de locomoção. Nesse vídeo a gente vai trazer o artigo relacionado ao jerk test. Bom, meu grupo está sendo formado pelo John Almeida dos Santos e a Suelen Cristina Siqueira Paiva dos Santos, além de mim, Pedro Victor Corrêa Trindade. Bom, com relação ao artigo escolhido, nosso artigo escolhido é intitulado Tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores profissionais de futebol por cirurgiões ortopedistas. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Ortopedia em 2019, tem como autor Gustavo Lima Gonçalves Arliani e outros colaboradores. Bom, o artigo ele traz, na sua introdução, um breve apanhado, um breve levado, algumas informações sobre o futebol. Dentre essas, a gente tem as informações de que o futebol é um dos esportes mais jogados do mundo e que os jogadores profissionais de futebol eles tendem a se lesionar mais do que a população em geral realizando essa atividade. Bom, o artigo relata também nessa introdução um apanhado simples assim de diversas técnicas cirúrgicas utilizadas no tratamento da lesão do ligamento cruzado anterior, sendo essa a lesão mais comum que acomete o joelho em jogadores profissionais de futebol. Bom, essa lesão traz como algumas consequências o afastamento desse jogador de suas atividades profissionais. Dessa forma, você tem esse jogador acaba trazendo uma perda econômica, né? Porque ele não está trabalhando, vamos dizer assim. Então ele não gera renda. Bom, com relação a esse tratamento, a introdução traz que não há um consenso quanto ao qual o melhor tratamento. Com relação à habilitação, ele traz que não há um consenso também com relação ao tempo necessário para essa reabilitação desse jogador e o retorno dele às suas atividades. Bom, diante disso, dessa falta de uma evidência mais sólida, de uma coisa mais certinha de como se dá isso, o que é muito levado em conta na conduta adotada pelos profissionais que vão tratar isso é a sua experiência. A sua experiência, nesses casos, é meio que um fator decisivo. Bom, o artigo traz como objetivo a descrição do tratamento dessas lesões do ligamento cruzado anterior em atletas profissionais de futebol, realizada por ortopedistas vinculados aos clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, com relação à metodologia do artigo, o artigo contou com a entrevista, né? Foi feita uma entrevista com 61 ortopedistas, todos eles vinculados a clubes brasileiros de futebol profissional. Foi feito à base de um questionário composto por 19 questões, e você tem desse questionário questões que objetivam obter o perfil do entrevistado sobre suas experiências e os métodos de tratamento adotados por ele, técnicas cirúrgicas e práticas pós-operatórias. Bom, com relação ao perfil dos entrevistados, eles tinham todos na faixa ali de 50 anos, com mais ou menos ali 20 anos de atuação como ortopedistas, né? Então tem ali 20 anos de experiência. Quando a gente está falando de um tempo para essa intervenção, a gente tem ali o dado de, vamos dizer assim, 80% dos profissionais optam por fazer essa intervenção em até um mês, antes de um mês, né? Tem uma outra porcentagem melhor que realiza essa intervenção de maneira imediata e outra que espera ali um pouco mais de um mês para a realização. Com relação à realização, a preferência a técnica cirúrgica de reconstrução do ligamento cruzado anterior é pela quase 80% dos profissionais relatam que a preferência é pela incisão e bandas únicas por via artroscópica. Você tem outros métodos, como a incisão dupla e banda única, também auxiliada por artroscopia, e a incisão única e o uso de bandas duplas auxiliada por artroscopia. Não teve nenhum outro entrevistado optou por alguma outra alternativa. Quanto ao método preferido para a perfuração do túnel femoral, o principal foi quanto ao método preferido para a perfuração do túnel femoral, foi o portal acessório medial, seguido pela técnica Otis-Saldin e a transtibial. Agora eu vou passar a palavra para o John Andrew, ele vai dar continuidade. Muito obrigado. Bom, agora dando continuidade à parte do Pedro, o enxerto que é feito nessa cirurgia, né, eles vêm preferencialmente do quádruplo de tendões flexores, que foi a escolha da maioria dos cirurgiões, né, 49,2% dos entrevistados, seguido pelo tendão patelar, quíntuplo ou sextuplo de tendões flexores e também um tendão quadríceps. O artigo ele fazia uma ressalta muito legal
que o tendão patelar, apesar de ele ser uma boa escolha, é importante frisar que ele tem algumas complicações, como perda de sensibilidade, fratura da patela, contratura patelar inferior e perda do toque de extensão, além da dor na região anterior do joelho, que é uma queixa muito comum. E também o uso de enxertos de tendões flexores, ele vem crescendo justamente por trazer menores complicações. Eles vão trazer, no pós-operatório, uma fraqueza dos músculos flexores, vão ter uma boa resistência e força de enxerto, mas também pode ver a perda ou lesão do ligamento em questão. Em relação à reabilitação desse paciente, a maioria dos médicos falaram que eles recomendam, sim, durante a reabilitação, fazer o movimento passivo ou contínuo. É importante também frisar que, em análise geral, os cirurgiões recomendaram apenas que após 2 meses é que começasse a ocorrer a corrida em linha reta. Contudo, a maioria, 68,9%, recomendaram que isso ocorresse somente depois do 3º mês de pós-operatório. E quando você vai falar, né, da fisioterapia já com exercícios com as bolas, sem contato com outros atletas, né, que eles vão tentar ali rever os movimentos, testar, né, como é que está o joelho em questão, os médicos eles liberam a partir de 2 meses, alguns, mas a maioria eles disseram que o período ideal é entre 4 e 6 meses. Falando sobre o retorno ao esporte, a técnica, né, de cirurgia, treinamento cruzado anterior, após ela, o retorno vai se dar entre 6 a 8 meses, sem uso de órtese, e não há, em nenhum desses cirurgiões, falaram que menos de 4 meses liberam, que é o tempo mínimo que deve ter de pós-operatório. E que, para houver liberação, né, para que haja prática esportiva dos atletas, é preciso fazer um estudo isocinético deles. E essa efetividade de tratamento ela é muito boa, e os níveis que eles voltam a praticar, eles se igualam a antes das lesões mesmo. Uma revisão sistemática que o artigo aborda, né, de mortalidade e associados, ele diz que o retorno desses esportistas, ele varia entre 63% a 97% com atletas altamente competitivos. Contudo, só 65% vão ficar mais ou menos 3 anos com essa qualidade. E após 3 anos, eles vão ter um decaimento da articulação. Eles não vão mais conseguir ser tão efetivos. Bom, esse foi o nosso artigo. Agora nós vamos apresentar o vídeo, né, do Jack Test. Ele está em outro link que foi repassado junto. Ele não está junto com esse aqui. E lá a Suelen, ela vai falar um pouco sobre como ocorre o mecanismo de ação do ligamento colateral anterior, cruzado anterior, além de falar também um pouco sobre a anatomia e os mecanismos de lesão e demonstrar o teste. Como consideração final, eu gostaria de falar que a anamnese ela é muito importante, principalmente no quesito de saber o mecanismo que houve a lesão do paciente, né? Sem dizer que o diagnóstico ele é feito através dos testes por um ortopedista, que pode ser associado também a exames de imagem como a ressonância magnética, que é o padrão ouro. Também gostaria de frisar que essa habilidade foi muito importante devido à lesão do ligamento cruzado anterior, ela ser muito frequente, principalmente quando ela está associada a pessoas que têm prática esportiva. Ela pode, principalmente se ela for profissional, mas também pode ter em amadores. Ela é muito recorrente, né, nas emergências dos hospitais. E é isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer essa habilidade.